Ah, Lê, eu quero muito começar a investir em dólar nos Estados Unidos, receber dividendos em dólar, mas eu acho muito difícil, não sei que investimento fazer, não sei por onde começar e essa é uma dúvida que eu recebo todos os dias e por isso eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês para mostrar 3 investimentos em dólar para iniciantes, investimentos muito fáceis, muito simples de fazer. Eu vou mostrar para vocês inclusive na prática como fazer. São investimentos que você começa com $1 apenas, é super acessível e com esses 3 investimentos que eu vou mostrar nesse vídeo, você já vai ter uma carteira diversificada lá no exterior, porque teremos um investimento de renda fixa, um de fundos imobiliários e um de ações. Então é tudo que você precisa para ter uma carteira diversificada e começar a receber dividendos mensais em dólar. Já pensou que coisa boa você começar a construir uma carteira para sua aposentadoria, que lá no futuro, além de receber os seus dividendos em reais das suas ações e fundos imobiliários aqui no Brasil, você vai receber também dividendos em dólar dos seus investimentos nos Estados Unidos. E aí, mesmo que o dólar continue se desvalorizando nos próximos anos e décadas, que é a tendência natural, você estará protegido porque terá uma parte do seu patrimônio investido lá nos Estados Unidos e te gerando essa renda passiva em dólar. Eu já invisto, recebo todos os meses meus dividendos em dólar e você, a partir desse vídeo, também vai conseguir investir. Então já deixa o seu curtir nesse vídeo, se inscreve no canal se você não tiver inscrito. A gente tem a meta de bater 900 mil inscritos esse ano e 1 milhão em 2025, mas para isso eu preciso muito da ajuda de vocês. É só se inscrever e ativar o sininho. E lembrando que eu estou também no Instagram, @Fonte da Fortuna, todo dia muito conteúdo atualizado para você por lá. E pessoal, antes de mostrar esses 3 investimentos para vocês, investimentos indicados por analistas de mercado, eu quero mostrar uma coisa interessante. Olha só, quando o Plano Real começou lá em 1994, por incrível que pareça, com 85 centavos de real, você conseguia comprar $1. 30 anos se passaram desde o lançamento do Plano Real, estamos agora em 2024 e hoje você precisa de R$5,50 quase para comprar $1. Ou seja, o dólar se valorizou mais de 500% em relação ao real. E a tendência é que essa desvalorização continue no futuro. Esse é o caminho natural de moedas mais fracas como o real em relação ao dólar. Nesse ano de 2024, inclusive, já acumula uma desvalorização de aproximadamente 16%. Foi a 5ª moeda que mais se desvalorizou no mundo. O real esse ano está pior até que o peso argentino. E é por isso que desde que eu criei o Fonte da Fortuna em 2017, eu bato nessa mesma tecla de que, é claro, é importantíssimo você ter os seus investimentos aqui no Brasil, ter a sua renda fixa aqui, seus fundos imobiliários, suas ações no Brasil, mas é também fundamental você ter uma parte do seu patrimônio investido em dólar nos Estados Unidos. Porque essa parte da sua carteira é que vai te proteger nas crises. Sempre que o dólar sobe, essa parte da sua carteira investida no exterior já vai se valorizar naturalmente só por conta do câmbio. Mas é claro que ela tem um potencial de se valorizar muito mais ainda, porque você não vai deixar o seu dinheiro parado lá nos Estados Unidos, você vai colocar ele para render também. Então você vai ter 2 valorizações, primeiro a cambial e segundo do próprio investimento que você está fazendo lá no exterior. Não tem jeito, a nossa moeda, o real, é uma moeda fraca. Pensa só na situação de um argentino ou de um venezuelano que tenha investido todas as suas economias lá desde a década de 70 na sua moeda do seu país, lá no peso argentino ou nos bolívares da Venezuela. O que aconteceu com essa pessoa? Ela, na prática, perdeu toda a economia de uma vida, porque são moedas que se desvalorizaram absurdamente ao longo das décadas. A única salvação para um argentino ou venezuelano seria ter investido a maior parte das suas economias em dólar, ou então em outros ativos
que não vão perdendo valor, como é o caso de imóveis físicos, por exemplo. E pessoal, feita essa breve introdução, vamos passar agora aos 3 investimentos para iniciantes no exterior. São 3 investimentos que estão nessa reportagem recente do Infomoney, indicados por analistas de mercado. A reportagem traz 11 ETFs para se obter renda em dólar no curto e no longo prazo. Eu vou deixar o link dessa reportagem na descrição, você pode ler por completo se você desejar, mas aqui no vídeo, para não ficar extenso demais, eu peguei 3 desses ETFs, um de renda fixa, um de fundos imobiliários e um de ações, para a gente olhar aqui em mais detalhes. Vamos começar então pelo ETF de renda fixa, que é o SGOV. Antes de mais nada, o que é ETF? ETF é a sigla para Exchange Traded Funds, é um fundo de índice. A gente tem ETFs negociados aqui na nossa Bolsa de Valores do Brasil também, e lá nos Estados Unidos o investimento em ETF é muito mais comum do que no Brasil. O pequeno investidor americano, ele investe muito em ETF, diferente aqui de nós brasileiros, porque o ETF aqui no Brasil ainda não é um investimento tão conhecido, mas está crescendo e a tendência é que com o passar dos anos fique talvez parecido com os Estados Unidos, em que vai ser um tipo de investimento muito comum que todo mundo vai fazer. Mas por que o ETF é tão prático? Porque o ETF é um investimento negociado na Bolsa de Valores, então você vende e compra as suas cotas do ETF quando você quiser, e ele segue um índice de mercado, que pode ser um índice de renda fixa, de ações, de fundos imobiliários ou qualquer outro índice de mercado. Então o SGOV, esse nosso primeiro ETF de renda fixa, o que ele faz na prática? Ele replica um índice de mercado desses títulos públicos de prazo curtíssimo. Então olha só, aqui a gente vê diversos ETFs de títulos públicos emitidos pelo Tesouro dos Estados Unidos. Esse é o investimento considerado mais seguro do mundo, porque o Tesouro americano é o mais confiável, em tese não tem como dar o calote na sua dívida. Mesmo o nosso Tesouro aqui do Brasil é bastante confiável e o americano é muito mais ainda. E veja que a gente tem títulos públicos americanos que vencem em até 3 meses, que é o caso do SGOV, que vencem em até 1 ano, que é o caso do SHV, de 1 a 3 anos o SHY e assim por diante. Quanto mais longo o vencimento, mais arriscado, mais volátil é o ETF, porque tem marcação ao mercado. No caso do SGOV, como são títulos públicos que vencem em no máximo 3 meses, não existe praticamente nada de volatilidade, é extremamente seguro e previsível. Então a gente pode falar que dentre todos os ETFs de renda fixa nos Estados Unidos, o SGOV é um dos mais seguros de todos. E pessoal, fica no vídeo até o final, porque eu vou mostrar como você fazer os seus investimentos nos Estados Unidos em dólar na prática e ainda com uma bonificação especial. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui nas informações desse ETF usando o Investidor 10. Então veja que hoje uma cota desse ETF custa $100, mas você pode comprar de forma fracionada, começando com $1 apenas, como eu expliquei. Ele não teve praticamente nada de valorização nos últimos 12 meses, olha só, 0,01%, e isso é normal. Por quê? Porque toda a valorização que ele tem, ele entrega para o investidor na forma de dividendos mensais. Então, todos os meses pinga na sua conta os dividendos desse ETF. O valor dele, o preço da cota, fica estável, porque ele vai distribuindo mensalmente o seu lucro, a sua valorização por meio dos dividendos. E o que é importante a gente olhar no caso desse ETF é justamente o dividend yield dele. Então veja que nos últimos 12 meses foi de 5,67%. Por quê? É um investimento de renda fixa nos Estados Unidos. As taxas de juros nos Estados Unidos são menores que as do Brasil. Inclusive, elas estavam bem elevadas, agora começou uma tendência de queda. Mas esse valor aqui de 5,67% nos últimos 12 meses é um valor bastante elevado para os padrões americanos, mas a tendência é que caia um pouquinho nos próximos 12 meses por conta da queda dos juros lá nos Estados Unidos. Só que você tem que lembrar que esse investimento aqui não é para você ter grandes rentabilidades, é para você ter proteção e segurança. Mas
nos outros dois investimentos que eu vou mostrar para vocês aqui nesse vídeo, aí sim você tem a possibilidade de ter valorizações muito elevadas. Esse aqui, o SGOV, é proteção. Mas vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui no gráfico dele. Então veja que o gráfico é praticamente uma reta com algumas pequenas depressões. O que são essas depressões? É quando ele paga os dividendos. Então ele vem aqui, paga dividendo, a cotação cai um pouquinho. Aí ele vai valorizando de novo, paga dividendos, a cotação cai um pouquinho. Então a cotação fica estável, você recebe por meio dos dividendos. Vamos dar uma olhadinha aqui no comportamento do SGOV nos últimos 5 anos, comparando com o nosso IFIX aqui no Brasil e com o nosso Ibovespa. Então veja que ele ficou abaixo, né, 1,30%, nosso IFIX foi bem mais, o Ibovespa bem mais, porque esse é um investimento para proteção. Da mesma forma que o nosso IFIX e o Ibovespa tiveram essa valorização, poderiam ter caído bastante numa crise e esse ETF continuaria ali bastante estável. E lembrando que você ganha também com a valorização cambial, com a valorização do dólar frente ao real. Vamos agora ao nosso segundo investimento em dólar para iniciantes, que é o ETF VNQ. Esse é um ETF que investe em fundos imobiliários nos Estados Unidos. Então, em vez de você ficar pesquisando fundo imobiliário por fundo imobiliário lá nos Estados Unidos para investir, você investe nesse ETF que já vai ter uma cesta de inúmeros fundos imobiliários. Lá nos Estados Unidos, os fundos imobiliários se chamam REITs. Então, veja aqui a composição desse ETF VNQ por setores dos fundos imobiliários. Então veja que 8,3% da carteira está em REITs de data centers, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, não tem fundo imobiliário de data center no Brasil, nos Estados Unidos tem. Tem também REITs de healthcare, que é sistema de saúde, hospitais, por exemplo. Tem REITs de hotéis e resorts, tem REITs industriais, tem os office REITs, que seriam como os nossos fundos de escritório aqui no Brasil. Tem fundos de self-storage, que são aqueles lugares em que você armazena os seus móveis, as suas coisas por um certo período. Também é uma coisa que a gente ainda não tem fundo imobiliário desse tipo aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos tem. Enfim, é bastante diversificado. E investindo nele, você vai ter uma exposição global ao setor de fundos imobiliários. Então veja alguns dos REITs que compõem a carteira do ETF VNQ. Nós temos o VRTPX, o PLD, que é muito famoso lá nos Estados Unidos, que é o Prologis, o AMT, American Tower Corp e assim por diante. Vamos olhar aqui as informações desse ETF. Veja que uma cota custa $95, mas você pode começar com apenas $1. E ele teve uma grande valorização nos últimos 12 meses. Olha só, quase 30%. Então aqui é onde você pode ganhar dinheiro, porque é renda variável. E além dessa valorização, ele também pagou dividendos. Olha só, dividend yield de 3,83%. É menor que os fundos imobiliários aqui no Brasil? Sim, é menor porque o mercado americano, a economia americana é totalmente diferente da brasileira. Então lá os dividendos são menores mesmo. Mas veja que você pode ganhar com a valorização, pode se desvalorizar também porque é renda variável, mas no longo prazo a tendência é de valorização. Você ganha com o pagamento dos dividendos, que nesse caso aqui é a cada 3 meses, não é que nem o SGOV de renda fixa, que é mensal. Aqui é a cada 3 meses e você também ganha com a valorização do dólar frente ao real. Então você ganha 3 vezes. E vamos dar uma olhadinha aqui no histórico. Vamos pegar os últimos 10 anos e comparar o VNQ com o nosso IFIX e Bovespa. Veja que ele é essa linha vermelha, ele ganhou, teve um desempenho muito melhor que o nosso IFIX e que o nosso Ibovespa. Foi quase 200% nos últimos 10 anos, considerando já a variação cambial do período. Muito legal, né? Agora vamos para o nosso terceiro ETF em dólar para iniciantes e depois na sequência eu vou mostrar como você fazer os seus investimentos nos Estados Unidos na prática e com um bônus especial, um incentivo especial para você começar. Vamos lá. O nosso terceiro ETF é o VTI, que é um ETF de ações. Então ele investe em ações de grandes empresas negociadas nos Estados Unidos. Ele é bem diversificado. Vamos olhar a composição. Veja que 6% da carteira dele está na Apple, depois 5%
5% na Microsoft, 5% na Nvidia, 3% na Amazon, 2% na Meta, que é dona do Facebook, 1,77% no Google e assim por diante. São todas empresas que você com certeza conhece, você provavelmente usa os serviços de uma boa parte dessas empresas aqui no Brasil, porque são empresas americanas com atuação global e que dão lucros bilionários. E vamos olhar os dados desse ETF VTI. Então veja que uma cota $282, mas você também pode começar com apenas $1. Teve uma valorização nos últimos 12 meses de mais de 30%, olha só que maravilha, e um dividend yield de 1,32%. O dividend yield, como eu expliquei, é baixinho mesmo, é o normal dos Estados Unidos, mas você ganha com a possível valorização, com o dividend yield, com a valorização do dólar frente ao real. E vamos ver o histórico dele comparado com os nossos índices do Brasil. Então veja, o VTI é essa linha vermelha, o nosso IFIX e o nosso Ibovespa estão aqui embaixo. Olha só a diferença nos últimos 10 anos. Quem investiu no VTI ganhou mais de 500%. Quem investiu aqui no IFIX, nos nossos fundos imobiliários, 131%, o nosso Ibovespa 130%. Então, esse é um exemplo de investimento que pode catapultar a sua carteira no longo prazo. Investimento em dólar nos Estados Unidos, em grandes ações, empresas super seguras, as maiores do mundo e que podem, no longo prazo, entregar valorizações muito altas. Claro que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura, não é certeza que isso vai se repetir nos próximos 10 anos, mas existe uma boa chance, porque a bolsa americana é muito mais desenvolvida, as empresas de lá são muito maiores do que as nossas aqui no Brasil. E agora vem a grande questão, tá bom, mas como fazer os investimentos em dólar nos Estados Unidos? Para isso, você precisa ter uma conta internacional em dólar. E a conta que eu já uso há 4 anos, que eu continuo indicando, que eu considero a melhor do mercado, é a conta da Nomad. Ela é isenta de tarifa de abertura, de manutenção, de inatividade, não cobra corretagem para você investir em ETFs ou diretamente nas ações ou fundos imobiliários americanos e te permite começar com apenas $1. E além de tudo isso e de várias outras vantagens, como sala VIP no aeroporto de Guarulhos, ela te oferece um benefício, um incentivo para você abrir a sua conta hoje mesmo e já fazer o seu primeiro investimento em dólar nos Estados Unidos. Então, como que funciona? É só você clicar aqui no link da descrição ou escanear o QR Code que está na tela. No momento da abertura da conta, você vai colocar o cupom Fonte da Fortuna 40 e você vai ter então 15 dias para fazer uma primeira operação de câmbio e vai ganhar até $40 de cashback nessa sua primeira operação de câmbio. E eu vou te mostrar agora na prática como que funciona o app da Nomad. Então depois que você abrir a sua conta, é só você fazer isso aqui que eu vou te mostrar. Essa é a tela inicial do aplicativo. A primeira coisa que você vai fazer é clicar em adicionar dinheiro. Aí você vai escolher se você vai colocar o dinheiro na conta corrente, que é o dinheiro para você usar em viagens ou compras no exterior, ou aqui na conta de ações, ETFs e REITs para você fazer os seus investimentos. Em breve, a Nomad vai lançar também a possibilidade de você investir em bonds nos Estados Unidos. Quando lançar, eu faço um vídeo explicando o que é isso, como que funciona, mas ainda não foi lançado, está aqui em breve. Então, se por exemplo você quiser fazer um investimento, você vai clicar na conta de ETFs e ações e REITs. Se você ainda não tiver depositado os seus reais na conta, você vai clicar aqui em depositar e vai seguir as informações para fazer o seu Pix para a conta. Feito o Pix, aí você vai colocar aqui o valor que você quer converter de reais para dólares. Você pode começar com apenas R$50, que é o mínimo, então você coloca R$50, nesse momento você receberia aqui $9,04, vai clicar aqui em continuar e vai aparecer as informações, você recebe o valor em dólar em até 6 horas na sua conta de ações, ETFs e REITs, é só clicar em confirmar a operação e você vai receber os seus dólares dentro desse prazo. Aí depois que os seus dólares já estiverem lá na conta, você clica aqui em investimentos e você vai ver aqui a sua carteira, investimentos que você já tem, e você vai clicar aqui em ações, ETFs e REITs, vai aparecer a carteira, a distribuição da sua carteira e aqui as possibilidades de investimento. Tem aqui o ETF Renda Fixa da Nomad, que justamente investe no SGOV,
você pode voltar aqui, tem a opção de fundos selecionados, fundos para perfil conservador, moderado ou arrojado, tem ETF de criptomoeda e aqui é o lugar onde você investe em ações, ETFs ou REITs diretamente. Então, se você quiser investir em ETF, por exemplo, você clica aqui sobre ETF, aí você vai digitar o código do ETF que você quer investir, vai clicar sobre ele aqui, vai clicar em comprar e aí você escolhe o tipo de ordem. Se o mercado estiver aberto, se for um dia útil, horário comercial, você pode clicar em ordem a mercado para já fazer a compra no valor que está sendo negociado no momento, ou você pode colocar uma ordem programada, se for, por exemplo, um dia não útil, que é o caso agora, eu estou gravando o vídeo num domingo. Então eu deixarei uma ordem programada, na segunda-feira ela vai ser executada. E aí, escolhido o tipo de ordem, eu recomendo você sempre usar a ordem a mercado quando o mercado está aberto, que aí você só precisa preencher o valor que você quer investir, começando com $1, como eu expliquei, e aí você clica em continuar e faz o seu investimento. É muito, muito simples. Então comece ainda hoje, aproveite essa promoção da Nomad por tempo limitado, você pode ganhar até $40 de cashback na sua primeira operação de câmbio feita em até 15 dias, usando o cupom Fonte da Fortuna 40 no momento da abertura da conta. O link está aqui na descrição. E me conta aqui nos comentários se você já faz investimentos em dólar nos Estados Unidos. Me conta aqui sim ou não. Desejo muito sucesso para você, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.